Olá, estamos gravando esse vídeo às 20 horas do dia 10 de junho, mas só vamos apresentá-lo amanhã. Esse vídeo começa realmente a nossa nova série, A Formação do Império, ou simplesmente reduzir para o Império, né? Então, vamos ver sobre 4 aspectos diferentes. Nós daremos aqui, desculpe, ainda estou gripado, daremos aqui 4 versões serão dadas aqui. Essas 4 versões são independentes, mas vocês terão acesso às 4 e julgarão a que achar melhor. Primeiro, do livro de Isaac Isaacson, vamos começar por ele, a narrativa judaica. Ou seja, na escola judaica é dada a segunda narrativa de como se iniciou o Império. Ou seja, a OTAN, por incrível que pareça, vamos começar aqui. Na verdade, é o sionismo, antecedentes. O sionismo pode ser definido como um movimento social e político, portanto não religioso. Ele reconhece, destinada a promover o retorno dos judeus da diáspora dispersão à terra dos seus ancestrais, a Eretz Israel, também denominada Palestina por gregos, romanos, bizantinos e árabes. Aqui ele já começa dizendo que o sionismo é um movimento social e político destinado a promover o retorno dos judeus para Israel, ou seja, tem nada a ver com a religião. A expressão sionismo é nova, foi criada em 1897, mas o movimento é antiquíssimo. Podemos considerar sem receio de erro que o êxodo, ou saída de Moisés dos israelitas do Egito, foi o primeiro movimento sionista. Os israelitas retornaram à terra de seus antepassados, os patriarcas levados por Moisés, que era a Canaã antiga. E lá permaneceram. Lá criaram um reino, depois dividido em 2. Até que Sargão da Síria deportou os habitantes do reino do norte, Israel ou Samaria, em 722, e Nabucodonosor da Babilônia deportou os habitantes do reino do sul, sendo a última em 585 a.C. Vamos agora ilustrar isso aqui com mapas? Vamos mostrar a vocês aqui o que é que ele está dizendo. Então, aqui nós temos o mapa da Palestina. Aqui é a Palestina. Então, nós estamos vendo aqui, tá vendo? Aqui está a Judéia, parte sempre mantida na Palestina, e aqui está Samaria. Tudo isso constituía um reino só, até o ano 725, quando ele diz ali, quando houve uma divisão, um cisma, ou seja, Salomão, rei do Sabão, por causa da rainha de Sabá, promoveu uma festinha no templo de Jerusalém, e os habitantes do norte de Samaria não aceitaram. A capital aqui de Samaria é Siquém, está aqui, ó, Samaria, capital Siquém, não aceitaram e se separaram da Judéia. Ficou então 2 reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Então era inteiro e foi dividido. Querem uma versão mais colorida? Nós temos aqui uma versão mais colorida. É a mesma coisa, mas ali talvez seja mais claro. Aqui nós temos uma versão mais colorida. Então nós temos aqui, olha, um mapa colorido, mas nada diferente, né? Nós temos aqui Jerusalém, a cidade mais importante da Palestina, porque estava o templo, nela estava o templo, e fica na Judéia. E Nazaré, onde Jesus Cristo morou.
Então, aqui nós temos de novo a Palestina inteira, completa, sem divisões, numa época distante daquela divisão causada devido ao cisma de Salomão, né, que destruiu a Palestina, criando divisões. Essas divisões vão começar inicialmente dividindo a Palestina em duas metades, a metade do norte e a metade do sul, o reino do norte e o reino do sul, mas o reino do sul sempre será importante, porque nele fica o templo de Jerusalém. Então aqui nós temos dois governantes romanos. Aqui nós temos Augusto, um dos que dividiu a Palestina, e aqui nós temos Tibério, outro romano que dividiu a Palestina, mas ele já tinha encontrado ela dividida. Então, compreendamos bem, Palestina, no originariamente, era um único continente chamado Canaã. E aí, então, por que veio o nome Palestina? Vamos explicar. Porque aqui nós temos Canaã, que significa país da púrpura, porque produzia uma seda vermelha que os nobres usavam, que era caríssima, devido ao marisco que dava aqui nas águas dos lagos e dos mares de Canaã, e eles produziam artesanalmente uma seda vermelha que era tão bela e tão preciosa que os nobres usavam. Aqui nós temos ela integral, toda. Mas vejam, aqui está destacado Jerusalém, a capital desde Davi, muito importante, e para nós cristãos, Nazaré. Mas, para a história geral, Jerusalém rivaliza com Samaria. É para Samaria que vão fugir os judeus de Judá quando o reino for dividido, né? Já mostramos a vocês no outro mapa. Vamos voltar a ele. Vamos voltar ao mapa anterior, para que fique mais claro. Então vocês vejam, aqui ela já está dividida. Então nós vemos que aqui a Judéia é o reino de Judá, é onde está Jerusalém, aqui bem pequenininha. Ali estava bem grande, aqui Jerusalém está bem pequenininha, e aqui está Samaria. Então Judá e Samaria. Depois que Salomão faz a merda que ele fez, então o reino é dividido em dois, inicialmente. Aqui já está dividido em uma porção. Ó, aqui já está Decápolis, aqui já está a Galileia, aqui já está a Pérea, mas a Judéia e a Samaria aqui, ó, Judéia e Samaria vão ser o centro da história, segundo a versão do nosso narrador, que é o judeu Isaac Isaacson. Então, ele diz, na verdade, essa terra chamada Canaã, ele diz que é a pátria dos judeus, desde tempos imemoriais, desde que Moisés levou os israelitas para lá. E todo o sonho dos sionistas era voltar para lá. Acabamos então de mostrar através dos mapas do que é que ele está falando. O lugar é ali. Canaã é o nome do lugar, ainda não é Palestina. Sionismo é o nome do movimento, ele é social e político, não é religioso, destinado a promover o retorno dos judeus que foram expulsos pelos romanos para a terra de Israel. Então, o reino se dividiu por causa da besteira de Salomão, fez uma bacanal no templo, e aí Sargão da Síria conquistou o reino do norte em Samaria, já mostramos onde fica no mapa, no ano 722 a.C., e Nabucodonosor da Babilônia
conquistou os habitantes do reino de Judá no ano 585 a.C. Então, Salomão fez a desunião e um reino dividido enfraqueceu. Enquanto o reino então, havia, os judeus estavam, os israelitas estavam formados em um único reino, então eram fortes. Enfrentaram batalhas? Sim. Passaram por perigos? Sim. Mas acontece que enfrentaram todos e venceram todos. Aqui eles perderam a independência. Aqui acontece a deportação. Primeiro, Israel, em Samaria, levado para a Síria, o Sargão, em 722 a.C., e para a Babilônia, por Nabucodonosor, no ano 585. Bom, aconteceu. Então, foram expulsos, saíram de Canaã. Saíram e não voltaram mais. Entretanto, grande parte dos israelitas se diluiu entre os outros povos, os deportados do sul, portanto, de Judá, mais fiéis à religião, e exortados pelos profetas Ezequiel e Jeremias, conservaram-se unidos durante o exílio, mesmo no estrangeiro, chorando com saudade o retorno desejado a Jerusalém. É aí que ele começa a dar reforço ao sionismo. Lembra-se que o capítulo é sionismo. É aí que começa o império. Não se esqueça, a formação da OTAN. Quem diria, hein? 722, 585. E esse retorno se tornou possível quando, em 537, o rei Ciro da Pérsia conquistou Babilônia e autorizou os prisioneiros da religião judaica, os judeus, a regressar à terra de seus pais e de seus avós, que passou a ser denominada Judéia. Aqui é a versão dele. Segundo essa versão, a Palestina era a terra dos judeus. Segundo aqueles mapas ali, na época de Cristo, ali já estamos na época de Cristo, era. A questão é, Canaã era o nome. E aí fica a pergunta aqui que eu coloco, não o texto. Por que o nome Palestina? De onde vem o nome Palestina? Se era Canaã o nome. Isso explicaremos logo mais. Os judeus viveram na sua terra durante muitos séculos. Primeiro sob o domínio persa, depois libertados por Ciro, foram depois reconquistados pelos macedônios, por Alexandre, o chamado período helenista. Viveram sob o domínio dos Ptolomeus do Egito, dos sírios, seleucidas, dos quais ficaram independentes graças aos macabeus, e vivendo assim sobre os seus reis, que são os macabeus, os asmoneus. Finalmente veio a cruel opressão romana. A cruel opressão romana é que vai fazer a divisão em pedacinhos e pedacinhos e pedacinhos. Então vamos mostrar os opressores romanos é quem fazem a subdivisão de Canaã, ainda Canaã, agora já denominada Judéia, porque o reino de Judá passa a ser muito importante. Então, ó, aqui o imperador Augusto já encontra Canaã com o nome de Judéia. Tá vendo, ó? O reino do sul, com capital em Jerusalém, e o reino do norte, que aqui ele subdivide, com a capital em Samaria. Então, já estava dividido desde o ano 722. Ele subdivide em vários pedaços. Esses vários pedaços, subdivididos aqui em mais pedaços ainda, vão ser mais divididos ainda por Tibério, terminando, no final das contas, de uma maneira mais prática, naquele mapa maior que nós mostramos, que eu acho que é mais esclarecedor.
seria para nós isso aqui. Então, na dominação romana, então Augusto e Tibério então dividem Canaã em Judeia, ou Reino do Sul, com capital em Jerusalém, Samaria, com capital em Siquém, mas ainda fazem a Decápole, a Galileia, Nazaré, aqui já é a Síria, Damasco, aqui a Pérea e aqui o deserto. Então, os romanos dividem, partem em 5 partes diferentes, Canaã, mas o reino de Judá permanece sempre, sempre vai permanecer, embora aqui já os judeus serão mandados embora, sairão daqui. Então, durante algum tempo, os judeus deixaram a Palestina, foram obrigados, mas ele ainda não chegou a isso. Vamos deixar que ele diga. O que ele está dizendo é que o rei Ciro libertou os judeus do jugo babilônio-assírio, assírio-babilônio, mas os judeus já estavam tão espalhados pelo mundo que continuaram, então, cada vez mais espalhados. E aí, alguns foram para a Síria, outros para a Pártia, os partas eram a região, para fugir das guerras frequentes com os imperadores romanos. A vida judaica em Israel, para os poucos que ficaram, foi se tornando cada vez mais intolerável. E foram muitos os judeus que depois emigraram de volta para a Mesopotâmia. Ou seja, saíram da Mesopotâmia, deixando de ser escravos dos babilônios. Quando Ciro conquistou a Babilônia, foram livres, libertados, mas depois voltaram para lá de livre, espontânea vontade, porque estavam agora livres. Os reis da Babilônia agora eram bonzinhos com eles, né? Os persas, não mais sob Ciro, sob Dario, Xerxes, Artaxerxes, as dinastias que seguiram Ciro. Eram todas elas simpáticas aos judeus, já que Ciro tinha feito o edito de libertação, passaram a respeitar esse documento e passaram a tratar os judeus bem. Então, como eles foram expulsos da Palestina, de Canaã, pelos romanos, eles voltaram novamente para a Babilônia e, além da Babilônia, ele diz, foram para vários lugares. Egito, Ásia Menor, ilhas gregas, Itália, Grécia, Mauritânia, Numídia, etc, etc, etc. Emigravam, mas sonhavam sempre em voltar. E é esse sonho e essa atração dos judeus pela terra dos seus antepassados que se vai fazer sentir veementemente e que vai se chamar sionismo. Estamos lendo aqui, então acabamos de dar a vocês a versão do Isaac Isaacson no livro dele, como sendo os antecedentes do movimento sionista mundial. Lemos como está no texto original, dando apenas algumas pequenas explicações e ilustrando com os mapas. Mas eu aconselharia que vocês vissem também a versão de outra fonte. Aqui nós temos um livro. Esse livro se chama Judaísmo versus Sionismo. É escrito por 3 autores muito ilustres e famosos: Dr. Moshe Menuhin, Dr. Norton Mesvinsky e Dr. Nathan Winstock, da Liga de Estudos Árabes. O livro está aqui. Everaldo, meu irmão, aqui está, ó. Se quiser parar o vídeo, pega o nome dele, né? Da Liga de Estudos Árabes, coleção Monografias 2. Você pediu a mim, me dá o formato do fotografa e manda. Aqui, se você está vendo esse livro, então esse vídeo, é só parar. Então, seria interessante ver o índice aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui o índice, e no índice
Aqui está como era a convivência dos árabes com os palestinos, agora já na Palestina, mas ele vai começar de lá. Ele vai também dar a versão dele. Então, são 3 doutores em História, em Antropologia, e eles vão dar a convivência árabe-judaica, é o capítulo 1, por Maxime Rodinson. O capítulo 2, o nacionalismo judaico, por Moshe Manuhim. O capítulo 3, o conflito do Oriente Médio, já pega a invasão da Palestina, que já não é mais Canaã, e aí já se chama Palestina. Finalmente, Israel, sionismo, a luta entre árabes e judeus, por Dr. Nathan Weinstock. E o perene conflito árabe-israelense, causa e efeito, por Sami Hadavi. Aconselho a lerem também este livro. Ou seja, o ideal seria ler a versão de um e a versão de outro. Aqui estão os 2 livros. Então, a versão de Isaac Isaacson, né, da necessidade do sionismo para fazer com que voltassem à terra dos antepassados, de onde eles são expulsos, depois de serem conquistados pelos assírios e caldeus, são conquistados pelos romanos, e os romanos retalham a Palestina, naquela época chamada Canaã, não, Judeia, já mudou de Canaã, Canaã era o nome original, depois passa a chamar Judeia, depois passará a se chamar Palestina. Então, aconselharia a vocês compararem as versões. Tudo acontece no mesmo lugar. Aqui a versão de Isaac Isaacson, aqui a versão do Estudo de Ligas Árabes. Árabe, judeu, árabe. Seria interessante ver a versão de um e a versão do outro. Mas eu vou apresentar no próximo vídeo mais 2 versões. Uma é a versão de um acadêmico, portanto, absolutamente fora de dúvida, fora de questão, indene, não tem nenhum interesse. Ele faz uma monografia de ciências da religião, e outra do padre Frederico Dattler, que apesar de ser um sacerdote católico, é respeitadíssimo pela sua objetividade, pela sua honestidade na análise dos fatos. Então serão 4 fontes diferentes. A fonte judaica, de Isaac Isaacson, a fonte árabe, de 3 doutores, mas no índice termina sendo 5, e ilustramos com os mapas que tiramos aqui dos evangelhos que nós temos, que mostram os mapas. E fica agora uma pergunta que eu dirigiria a vocês e que vamos esclarecer, claro, senão essa digressão, toda essa explicação vai ficar sem sentido. Por que o atual Estado sionista de Israel se chama hoje Israel, mas se chamou Canaã, depois de Canaã se chamou Palestina, e depois de Palestina se chamou Judeia, e depois de Judeia voltou a se tornar Palestina. Então, por que essas mudanças de nome? Né? Porque o judeu hoje mora na Palestina. Por que o Estado sionista de Israel é na Palestina, não é em Canaã? Por que houve essa mudança de nomes? Isso esclarecerá muita coisa. Mas nós vamos ficar a 25 minutos e deixar essa charada para vocês, para aqueles que quiserem pesquisar. Volto a repetir: Canaã significa terra da púrpura, é o nome do lugar original
Os habitantes daquela região são originariamente chamados cananeus, e lá moram junto com os judeus. Tão juntos que chegam quase a constituir um único povo. Chama Canaã, significa terra da púrpura, porque eles usavam um marisco que produzia uma tinta vermelha com a qual eles faziam seda. E aí Canaã depois se torna Palestina. Depois Palestina se torna Judeia. Aí os romanos já entram. E depois, como Judeia, os romanos entrando vão dividir, esquartejá-la em 5, 6 partes. E aí o ódio dos judeus aos romanos é muito grande. E eles fazem revolução após revolução, até que finalmente, numa dessas revoluções, eles expulsam os judeus da Palestina. Depois, no ano 300 mais ou menos, eles permitem o retorno deles. Depois de vencer a última rebeldia dos judeus que estavam ainda radicados na terra, na Judéia, eles se reúnem de novo lá, fazem uma nova rebelião, chefiada por um falso messias, Simão Bar-Quebas, e aí são definitivamente expulsos, mas alguns ficam. Alguns ficam e se misturam com os samaritanos, que são os herdeiros legítimos da Palestina. Aí já dei a chave. Canaã, Palestina, Judeia, e depois voltará a se chamar Palestina. Mas os herdeiros legítimos serão aqueles que permaneceram porque não lutaram contra os romanos, não se rebelaram contra o domínio romano. Então os romanos expulsam os judeus do reino da Judéia e depois permitem a eles voltarem. E aí os judeus que retornam, muitos, como o Isaac Jackson disse, se espalham pelo mundo todo, são chamados judeus da diáspora, que quer dizer dispersão. Mas o sonho desses judeus é voltar para a Palestina. Ou seja, voltar para a Judéia. Né? Claro, porque Judéia é o nome com que os judeus vão sempre reconhecer e chamar a Canaã. Canaã vai ser esquecida e os judeus vão chamar sempre de Judéia. Agora fica a questão, por que Palestina? Antes de ser o Estado de Israel, era Palestina. Porque ainda se diz que os judeus tomaram a Palestina. Porque os verdadeiros e legítimos herdeiros dessa terra eram os habitantes de Canaã, cuja maioria eram os samaritanos, que permaneceram porque não se rebelaram contra os romanos, e os romanos deixaram eles em paz. Então eles ficam, e a principal tribo se chama Palestine. Palestine com PH. De Palestine para Falestine, filisteus, palestinas. Então os filisteus são a principal tribo contra a qual Davi vai lutar, e são eles que vão dar o nome deles a essa terra, e de Canaã se torna Palestina. Então, os herdeiros legais não são os judeus. Essa já é a minha opinião agora. Estou dando a minha opinião. Já que os samaritanos não se rebelaram e não foram expulsos por Vespasiano e Tito, quem fica, então, são os samaritanos, que são herdeiros dos palestinos, que são os filisteus contra os quais Davi lutou. Eles é que são os donos. Portanto, os donos do atual Estado palestino são os antigos filisteus que moravam na Palestina com esse nome, palestinos, que vem de Palestine, filisteu, expulsos de lá, né, pelos judeus que
sionistas, nas palavras do próprio Isaac Isaacson. Porque o sonho de todo judeu sempre foi retornar à terra dos pais. Então, não é um movimento religioso, é um movimento sociopolítico. Está claro, essa é a versão que está aqui no livro de Isaac Isaacson. Nós vamos dar ainda no próximo capítulo as duas outras versões para vocês compararem. Seria interessante se vocês encontrassem esse livro. E, de qualquer maneira, o mapa será mostrado várias vezes para que vocês se familiarizem. Aos 30 minutos, então, pedimos a vocês para darem o seu arraste, like, agradecemos as contribuições, agradecemos aos nossos 8 caribus que nos sustentam, agradecemos aos nossos alunos do Colégio dos Magos Caldeus e agradecemos a visualização desses vídeos. Assim começa a formação do império que se chamará hoje OTAN, ou o seu sinônimo, Movimento Sionista Mundial. É a mesma coisa. Não há diferença. Tá bom? Então, começa lá. Muito, muito antes. Como disse Isaac Isaacson, é antiquíssimo o sionismo. Então, agradeço a visualização e até o próximo vídeo.